Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos indo agora para o último capítulo no livro de Juízes, o capítulo de número 21. Vamos fazer a leitura desse capítulo na Bíblia de Estudo Pentecostal, da editora CPAD. O texto é Almeida Revista e Corrigida, ok? Texto Almeida Revista e Corrigida, da Bíblia Pentecostal, Bíblia de Estudo Pentecostal, da editora CPAD. Vamos então para o capítulo 21 do livro de Juízes. Após a leitura do texto bíblico, farei também a leitura do comentário histórico-cultural, capítulo 21, como auxílio de entendimento a esse texto. Vamos então para a leitura. Livro de Juízes, capítulo 21, na Bíblia de Estudo Pentecostal. A ruína de Jabes de Gileade, é o subtítulo aqui. A ruína de Jabes de Gileade. Ora, tinham jurado os homens de Israel, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjaminitas, ou aos benjamitas, como está aqui. Versículo 2: Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus, e levantaram sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: Ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Que hoje falte uma tribo em Israel. Versículo 4: E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor em Mispa, dizendo: morrerá certamente. Versículo 6: E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. 7. Que faremos acerca de mulheres com o que ficaram de resto? Que faremos acerca de mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulheres. Verso 8. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à congregação. 9. Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. 10. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Versículo 11. Porém isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que houver deitado com um homem, totalmente destruireis. 12. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não conheceram homem, deitando-se com varão. E as trouxeram ao arraial a Silo, que está na terra de Canaã. Agora, próximo subtítulo: dão-se 400 mulheres aos benjamitas. Verso 13 já. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. 14. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda lhes não bastaram. 15. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. 16. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para os que ficaram de resto, pois estão destruídas as mulheres de Benjamim? 17. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim,
e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. 18. Porém nós não lhes podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. 19. Então disseram aos que de ano em ano, eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Silo, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. 21. E olhai, e eis aí saindo as filhas de Silo, a dançar em ranchos. Saí vós das vinhas, e arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Silo, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que, quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não lhas destes vós para que agora ficasseis culpados? 23. E os filhos de Benjamim o fizeram, e assim levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Agora aquela fórmula final. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É impressionante ele fechar com esta fórmula, né? Com esta frase, porque ela resume bem todo esse contexto. Nós temos aqui a situação na qual houve um grande crime cometido pelos habitantes de Gibeá, né? Há um ajuntamento nacional que é muito raro, que é muito difícil de ocorrer, mas há um ajuntamento do coletivo das tribos de Israel. É uma decisão pela retaliação devido àquele ato macabro, né, cometido pelos aqueles chamados homens de Belial, né, da cidade de Gibeá. É decidido então por uma retaliação. Os da tribo de Benjamim, em vez de entregar os criminosos para o devido julgamento, né, para a devida condenação, eles os defendem. Há uma guerra, e nessa guerra houve grandes baixas, né, sobrando da tribo de Benjamim 600 homens entrincheirados nesta penha de Rimon, como é dito aqui, né? Então eles se refugiaram ali. Para que a tribo não fosse dizimada, né, para que não houvesse a eliminação de uma das tribos de Israel, houve então essas deliberações. E aí nessas deliberações há certas decisões que para nós são completamente absurdas, olhando do nosso ponto de vista, de uma sociedade ocidental, de um mundo livre, né, onde há pessoas com direitos e liberdade. E principalmente dentro do tempo da graça, dentro do tempo onde nós temos o padrão de Cristo, né, sobre as nossas vidas, um mundo ocidental construído a partir de uma tradição judaico-cristã de respeito, né, às pessoas, respeito à individualidade das pessoas. Então, olhando a partir da nossa perspectiva, nós nos escandalizamos fácil com esse tipo de deliberação, esse tipo de decisão. Mas é necessário que nós façamos um esforço, né, de empatia, de nos colocar no lugar dos personagens dentro do seu contexto, ok? Então, dentro do contexto, nós sabemos que os relacionamentos eles eram estabelecidos não baseados em sentimentos, mas sim baseados em decisões, e essas decisões eram tomadas pelo chefe de família, ok? Então, havia essa estrutura tribal patriarcal. Então, isso era a estrutura da época, era o que funcionava na época, era o que atendia às necessidades do contexto, ok? Então nós temos que entender as coisas dentro do seu contexto. Essa narrativa, esse relato dentro do seu contexto. Para nós é um escândalo, é absurdo. Mas para o seu contexto é algo natural. Uma vez que está dentro das situações, está dentro das tradições, está dentro, né, da perspectiva da época. Então os casamentos eram feitos
por meio de contratos, de acordos firmados pelo chefe de família, tá certo? Onde a filha era dada em casamento para alguém que fosse da tribo, ou que pelo menos fosse israelita, circunciso, que apresentasse as devidas condições para sustentar aquela família. Então não era uma decisão sentimental, uma decisão racional, ok? Então, dentro dessa situação, e olhando para essa questão que é uma exceção, tá certo? Essa possibilidade de haver a eliminação total de uma tribo devido aos danos dessa retaliação em função do crime cometido, que foi grave, tá? Houve então essa deliberação por parte deles para verificar dentre aqueles que foram convocados que não compareceram, que seriam dignos de retaliação. A retaliação aos que não compareceram à convocação era uma sentença de morte. Então foi destacado para lá homens que passaram o fio da espada, a população de Jabes e Gileade, trazendo então essas 400 moças virgens que foram dadas como esposa a estes homens que restaram de Benjamim. Não atendendo, né, a demanda, uma vez que eram 600 homens, bolou, né, essa estratégia, né, eles bolaram essa estratégia deles se entrincheirarem entre ali o território próximo a Silo para capturarem essas moças, e quando vierem reclamar, seu pai, seu irmão viessem reclamar por esse sequestro, né, por essa situação, eles apresentariam então essa questão. É uma questão grave, é uma exceção, tá certo? É algo que infelizmente teve que ser remediado desta forma. Agora, quando olhamos para toda essa situação, todo esse contexto, uma coisa fica muito clara: esse povo está muito longe da vontade perfeita de Deus. Esse povo está muito longe do plano perfeito de Deus. E o versículo que fecha é perfeito. Naqueles dias não havia rei em Israel, e o autor do livro dos Juízes, o que ele está argumentando? Um rei, um poder unificador, um rei conforme a vontade de Deus, um rei temente a Deus, que imponha a lei de Deus, que imponha as normas, tá certo, da lei de Deus, para a forma correta de se viver, a forma correta de organizar, de tratar, de julgar as questões do povo. Então não há essa administração central. Por isso, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então esses que se envolveram nessa batalha, nessa retaliação contra a tribo de Benjamim, a eles pareceu reto aos olhos deles, primeiro, passar ao fio de espada a Jabes e Gileade, capturar as virgens e entregar aos benjaminitas, não atendendo à demanda, firmar com os benjaminitas que ainda não haviam conseguido se casar, né, restabelecer sua família, uma estratégia para capturar moças virgens da cidade de Silo, e assim constituírem novamente família e não se apagar do nome, não se apagar de Israel uma das tribos, a tribo de Benjamim. Então parecia bem aos olhos deles. Essa é a sentença, essa é a situação. Nós precisamos entender que há o plano perfeito de Deus e há as estratégias humanas, né? Há o plano, a vontade perfeita e soberana de Deus e há os arranjados humanos. Então o que estamos contemplando aqui é um povo que está reiteradamente apostatando, tá certo? Um povo que está se afastando da lei de Deus, e devido a esse afastamento da lei de Deus está pagando caro pelas consequências. Então o comportamento absurdo, o comportamento criminoso, o comportamento assassino desses homens de Belial, né, de Gibeá, desencadeou todo um processo que veio a trazer graves consequências, podendo até trazer a eliminação da tribo de Benjamim, que para sanar essa situação foi colocada essa estratégia que certamente para nós é escandalosa, é algo que nos assusta, mas foi o arranjado que conseguiram realizar na época, que conseguiram encontrar na época, para sanar esse problema, para sanar essa situação. Então, quando olhamos para essa situação, o que nós vemos? As falhas humanas e a perfeição divina. Nós vemos sempre o contraste entre o que é um governo humano e o que é a perfeição da vontade divina.
quando o homem se afasta dos planos perfeitos de Deus, ele vai passo a passo se causando a si mesmo graves prejuízos, graves danos, vai destruindo-se a si mesmo, vai destruindo a teia da sociedade, vai fragmentando, né? Vai causando de fato essa destruição nos padrões morais, essa destruição nos padrões de comportamento, né? Essa destruição na sociedade como um todo, devido ao afastamento da perfeição da vontade de Deus, da lei de Deus. Então a lei de Deus de fato é que rege a sociedade de modo perfeito, a vontade perfeita e soberana de Deus, que quando não atendida, quando não acatada, conduz os seres humanos à autodestruição, tá certo? Individualmente e coletivamente. É isso que nós vemos aqui no final do livro dos Juízes. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos, e a eles pareceu certo esse arranjado aqui, essa situação, tá ok? Quero trazer então contribuição no comentário histórico cultural da Bíblia, da editora Vida Nova. Vamos ver o que nos diz a respeito desse trecho aqui, que de fato é bastante estranho, né? Bastante escandalizador, né, aos nossos olhos. Juramento, vamos lá. Primeiro aqui, onde fala acerca de juramento. Para 21:1. Mais uma vez, um juramento tolo aparece na narrativa. Veja o juramento feito anteriormente por Jefté em Juízes 11:30-31. Ele não mede palavras, ele diz que esse juramento repete o mesmo comportamento de um juramento tolo, como já havia sido praticado por Jefté. Então ele não mede palavras em observar que de fato é um juramento tolo que está sendo feito aqui. Em seu zelo para punir os benjamitas, os israelitas promoveram uma devastação completa e selaram o destino dessa tribo, jurando não permitir que suas mulheres se casassem com algum sobrevivente. Veja a importância de cumprir um voto em Números 20:2-15. Talvez essa tenha sido uma medida de segurança para o caso de haver futuros conflitos com os benjamitas, mas a destruição foi tão completa que os 600 sobreviventes foram deixados sem esposas ou quaisquer outras mulheres com quem pudessem se casar. Visto que os israelitas não podiam quebrar seu juramento sob pena de trazer a ira de Deus sobre eles, foi preciso buscar uma alternativa para o problema dos benjamitas. Então a situação em que eles realizaram esse pacto entre eles, esse voto de não entregar mulher aos benjamitas, e como consequência isso levaria à eliminação da tribo de Benjamim de entre as tribos de Israel. Então a retaliação era necessária, mas foi excessiva, foi além da conta. 21:4. Construir um altar. Se Betel era apenas um lugar de reunião para esse episódio e não o local permanente da arca, era de esperar que um novo altar a Yahvé precisaria ser construído para o uso dos israelitas. Veja a legislação sobre a construção de altares em Êxodo 20:24-26. Também é possível que um novo altar tenha sido construído num local aberto ou num local alto para poder acomodar o grande número de israelitas reunidos ali. Veja o novo altar em Gideão, o novo altar de Gideão em Juízes 6:26. Para 21:4, ofertas. Com o objetivo de os israelitas se purificarem e se tornarem dignos da atenção de Deus, um novo altar foi construído, onde holocaustos, ofertas queimadas e ofertas de comunhão, ofertas pacíficas, foram dedicadas. Veja Êxodo 20:24. Isso foi necessário porque os israelitas haviam se colocado numa situação difícil após terem feito um voto tolo, tornando-se assim responsáveis pelo quase extermínio da tribo de Benjamim. Agora eles lamentavam essa atitude e queriam buscar a orientação de Yahvé sobre como impedir a extinção da tribo de Benjamim. A atitude tomada por eles de construir um altar e oferecer nele sacrifícios foi apropriada, como foi em Juízes 20:26, e provocou uma resposta de Deus. 21:8-12, Jabes de Gileade. Provavelmente estava localizado em Tel Maclub,
às margens do Iabes, na parte norte da região montanhosa de Gileade, a leste do rio Jordão. Era um local estratégico que controlava uma passagem bastante movimentada por um uade, imediatamente abaixo da cidade. Por essa razão, controlava também grande parte do tráfego comercial naquela região. Para 21, 5 e 10. Morte à tribo que não comparecesse. As tribos israelitas haviam feito um juramento de solidariedade. Dessa forma, presumia-se que, se alguma das tribos não estivesse naquela assembleia, estaria do lado do inimigo, e portanto mereceria ter o mesmo destino. Assim, Jabes de Gileade foi punido em cumprimento do juramento e convenientemente serviu como fonte de noivas para os 600 benjamitas remanescentes. Um juramento como esse pode ser comparado à afirmação de Saul em 1 de Samuel 11:7, quando ele convocou uma assembleia das tribos israelitas para salvar Jabes de Gileade dos amonitas, ok? A cidade de Jabes de Gileade, que já estava envolvida nesse juramento realizado e que se realizará posteriormente por Saul, né? Saul ameaçou destruir o gado de qualquer homem que não comparecesse a essa campanha. A ameaça provavelmente implicava violência contra a pessoa também. Um texto de Mari apresenta um exemplo claro desse tipo de ameaça, em que a cabeça de um criminoso é carregada numa estaca como demonstração de que poderia acontecer com quem se esquivasse de uma convocação. Para 21:16. Líderes da comunidade. Na falta de um rei ou de uma autoridade central, as tribos precisavam recorrer à assembleia dos líderes tribais. Eles aplicavam a justiça no âmbito das aldeias. Deuteronômio 19:12, 21:2-6, 22:15. E serviam como representantes do povo em reuniões importantes. Josué 8:10, 1 Samuel 4:3. 21:19. É interessante observar que essa estrutura tribal ela é mais democrática. Ela distribui a participação das tribos. Cada tribo torna-se relevante com a sua representatividade tribal. Você tem um líder tribal de cada uma delas ali presente, ok? Ela é mais difícil porque a operacionalidade fica mais demorada, né, mais lenta. Precisa da cooperação dessas tribos e é difícil obter essa cooperação geral, tanto que esse é um caso raro, tá? Mas, por outro lado, ela de fato é mais democrática, o que será totalmente eliminado com a ascensão da monarquia. A monarquia centraliza tudo, de tal forma que Salomão dá a liberdade de reorganizar as tribos ao norte, implantar uma corvéia que deixa de fora a tribo de Judá, por ser a tribo da realeza, tá? Então você vê algumas situações, né, prejudiciais que trouxeram a monarquia. Isso foi alertado por Samuel, quando o povo de Israel pediu um rei conforme as nações. Para 21:19, geografia. O festival de Silo, Kirbe Seilum, acontecia na rota de peregrinação entre Bel, no sul, e Siquém, Tel Balatá, a cerca de 50 quilômetros ao norte de Jerusalém. Ao norte, Lebona situava-se ao norte de Silo, provavelmente seja El Luban, ou Luban Shekugê. Todos esses limites geográficos fornecidos pelos líderes sugerem que nenhum deles havia comparecido a esse festival cananeu. 21 ao 23. Moças de Silo. O plano de roubar noivas também está presente na tradição grega e romana e provavelmente reflete uma prática comum no mundo antigo. O festival em questão, ao que tudo indica, era um ritual cananeu de fertilidade associado à colheita. 21-25. Não havia rei em Israel. Esse capítulo termina com a mesma afirmação que aparece anteriormente, explicando as condições anárquicas do período dos juízes por meio da observação de que não havia um rei em Israel. Veja o comentário de Juízes 17:6. Essa afirmação serve para chamar a atenção para o livro todo. As histórias recheadas de violência e morte forneciam um argumento óbvio a favor da necessidade da instituição da monarquia,
Então vejamos aqui, sempre é um argumento do autor. O autor descreve essas narrativas sangrentas, essas apostasias de Israel, essas decisões absurdas, tá certo? E essa anarquia, de fato, presente, e ele sempre contrapõe que não havia um rei em Israel, ou seja, é necessário a instituição da monarquia, é necessária a ascensão de um rei segundo o coração de Deus, para que possa vigiar, certo, a aplicação da lei. A aliança fora ignorada, o povo se rebelara e as leis eram infligidas, caracterizando um período em que cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Desse modo, a única esperança de paz e ordem era o restabelecimento da aliança e a imposição de uma liderança forte. Com isso, concluímos o estudo do livro de Juízes em diferentes versões bíblicas, aproveitando diferentes recursos de comentários nas Sagradas Escrituras e também comentários como este que trouxe aqui para enriquecer a nossa leitura, comentário histórico-cultural da Bíblia do Antigo Testamento, da editora Vida Nova. Agradeço por você estar comigo nessa jornada. Vamos dar sequência agora, adentrando ao livro de Ruth. Para tanto, vou trazer a leitura da Bíblia da Mulher, com os seus recursos, ok? Leitura, devocional e estudo. A Bíblia da Mulher, da editora parceria entre Mundo Cristão e SBB. Agradeço por você estar comigo nessa jornada. Peço para que você curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus.